E aí, galerinha, tudo bem? Bom, dando continuidade aos nossos estudos sobre território e geopolítica, hoje nós vamos entender o que é o conceito de povo. E aí eu queria abrir com uma pergunta para vocês. O que é ser brasileiro? O que é fazer parte do povo brasileiro? É comer arroz e feijão todo dia? É gostar de futebol? Enfim, é falar português, né? Enfim, essas são características que a gente compartilha com outros brasileiros. Essas características nos aproximam dos outros brasileiros e também nos diferenciam de outros povos, dos ingleses, dos estadunidenses, dos argentinos. Para saber mais sobre esse tema, vamos ver alguns slides agora. Então, galerinha, seguinte, na última aula eu expliquei para vocês três conceitos: território, limites e fronteiras. Vamos lembrar do primeiro. Território é uma área de diferentes tamanhos, certo? Que tem limite e tem um dono. A gente pode estar falando do habitat de um animal, por exemplo, o território de um leão, mas em geral nós discutimos os territórios dos países, dos povos, ok? Limite é a linha que marca o fim de um território e o começo de outro território. E a fronteira é essa área próxima do limite, ok? E hoje vamos estudar um pouco mais sobre os povos e as culturas. Como vocês devem saber, espalhados pelo mundo em diferentes países, vivem povos das mais variadas culturas. O que caracteriza e diferencia cada povo é essa herança cultural, esse passado histórico em comum que as pessoas compartilham. E esse passado histórico em comum forma uma unidade entre essas pessoas. E algumas dessas características, algumas das principais características que formam essa unidade do povo, né, são a religião, a língua, os costumes, as tradições e o modo de vida. Nesse vídeo que vocês estão vendo, foi retirado do YouTube, que é sobre um cara que fica dançando em vários países, né? A gente vê pessoas com diferentes roupas, com diferentes costumes, com diferentes cor de pele, certo? A gente percebe que são povos diferentes. Cada povo tem as suas características, ok? Entre esses aspectos culturais que caracterizam um povo, a religião e a língua se destacam mais quando a gente vai identificar um povo, tá? Por meio da religião e da língua, os indivíduos de um povo expressam a sua religiosidade e suas crenças, transmitem as suas ideias e pensamentos e fortalecem as relações e a união entre os membros do grupo. Em todo o mundo é falado um grande número de línguas e dialetos. São também praticadas muitas religiões, entre elas o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Essas religiões têm vertentes diferentes. Por exemplo, o cristianismo, nós temos os católicos, os ortodoxos e os protestantes. Além da língua e a religião, muitos elementos específicos de cada povo também podem ser observados no modo de vestir das pessoas, nas maneiras, na cultura e na arte de cada povo. Servem os mapas a seguir. Eles mostram dois importantes elementos culturais. O primeiro são as principais religiões praticadas no mundo. A gente tem três cores aí que são as de três diferentes vertentes do cristianismo: rosa, os católicos; vermelho, os protestantes, que no Brasil conhecemos como evangélicos; e roxo, cristãos ortodoxos. Tá? Em verde temos dois tons, são os islâmicos ou muçulmanos. Verdes, os tons mais claros, os muçulmanos sunitas, e verdes em tons mais escuros, os muçulmanos xiitas. O amarelo são as religiões animistas, né? O que são essas religiões? São religiões que atribuem uma essência espiritual a entidades não humanas, como animais, plantas, fenômenos naturais. Muito comum entre indígenas nas Américas e na África. Tem outras religiões asiáticas, como o budismo, confucionismo, o hinduísmo, shintoísmo, né? E também tem um pontinho ali que é o judaísmo, que é uma religião praticada antiga, uma das mais antigas do mundo, mas com poucas pessoas que praticam essa religião. Nessa segunda imagem, nós temos nesse mapa as principais línguas faladas no mundo. Nós temos aí o árabe, o alemão, chinês, espanhol, francês, hindi, indonésio, inglês, italiano, persa, português, enfim, várias. Observe que, ao lado de algumas línguas europeias, o francês, o inglês e mesmo o português são faladas em vários países, em vários continentes, né? A disseminação dessas religiões e línguas pelo mundo ocorreu em grande parte durante o processo de colonização promovido pelas metrópoles europeias entre os séculos XVI e XIX nos países do chamado Terceiro Mundo, tanto nas Américas, na África como na Ásia, quando essas nações se apropriaram de vastos territórios em diferentes regiões do planeta. Assim, ao dominar esses territórios, eles acabaram também colonizando culturalmente os povos desse território,
desses territórios, com suas línguas e religiões. É importante lembrar que a importância de um idioma se avalia pelo número de locutores, as pessoas que o utilizam habitualmente, mas também por sua difusão geográfica. Assim, o inglês, o espanhol, o árabe e o francês são idiomas internacionais, praticados em vários países, enquanto o chinês, o russo e o hindi, a língua indiana, são falados apenas em sua própria região. O mandarim, principal dialeto da língua chinesa, é o idioma mais falado no mundo quando consideramos apenas os falantes que adotam a língua materna. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas falam mandarim. Quando nos referimos à segunda língua, o inglês e o espanhol são as mais adotadas e mais difundidas pelo mundo. A maior parte da população que fala mandarim, majoritariamente, está na China. Ela não é uma língua tão difundida ainda pelo mundo. Não há um passado colonial, né? Que a China colonizou outros países e espalhou a sua língua em outros países. Na próxima aula, vamos estudar os conflitos entre diferentes povos, entre povos que são minorias nacionais, minorias dentro de um país e que querem se separar, querem formar um país deles, tá? São 7 os principais que vamos estudar e mais alguns que eu vou citar. A Irlanda do Norte, os curdos, o Tibete, o País Basco, Kosovo e a Chechênia. São conflitos que, hora ou outra, a gente vê na mídia, conflitos armados, disputas, e a gente sempre está ouvindo falar, mas agora eu vou tentar trazer, sistematizar, organizar isso para vocês. Material complementar, eu estou indicando aí uma imagem que mostra todos os povos do planeta dando as mãos, né? Você percebe aí que cada personagem nessa imagem tem uma vestimenta diferente, fazendo referência à sua origem cultural. E 3 vídeos, o Where the Hell is Matt? Onde diabos está Matt? O vídeo de 2008, ele tem vários, em vários anos, fazendo aquela dancinha. Foi aquele gif que eu mostrei no comecinho da aula, né? Fazendo a dancinha em vários países diferentes. Um vídeo explicando o que é nação, que basicamente é um conceito análogo, parecido com o conceito de povo. E outro vídeo falando a diferença entre população, povo, etnia e nação. Qual a diferença entre esses 4 conceitos? Se tiverem curiosidade, é só puxar no slide esses vídeos e assistir. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham compreendido o assunto e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Não haverá atividade para entrega sobre esse vídeo. Em relação à pergunta que eu fiz lá no começo da aula sobre o que é ser brasileiro, é claro que nós brasileiros não somos todos iguais, mas compartilhamos alguns aspectos que nos aproximam e nos diferenciam dos demais povos. Nós falamos português, por exemplo. Nós temos uma grande diversidade religiosa, apesar da maioria ser cristã de diferentes vertentes, temos muçulmanos, judeus e pessoas que praticam religiões afro, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido o que é ser um povo, para que possamos avançar para a próxima aula. Até mais, galerinha!